Olá pessoal, tudo bem? Bom, então a aula de hoje a gente vai abordar um tema, na área de aprendizado supervisionado, que é bastante conhecida, tá? Análise discriminante linear. Tudo bem? Bastante conhecida aí como LDA, que é Linear Discriminant Analysis. Tudo bem? Bom, então, como eu disse, né, o método ele é um método, né, o LDA. Ele é um método supervisionado, ou seja, ele leva em consideração o rótulo das amostras, tá legal? E qual que é o objetivo dele, né? Assim, o objetivo dele é o quê? Como, né, qualquer algoritmo de aprendizado de máquina, ele tenta fazer o quê? Maximizar, né, a separabilidade, né, entre as classes. Tudo bem? Então, basicamente, como a gente viu, né, eu tenho um exemplo de classificação binário. Eu tenho, né, dois conjuntos de amostras aqui. Então, uma rede neural vai fazer o quê, né? Ele vai tentar, então, traçar um hiperplano, né, que separa essas amostras. Um SVM vai tentar traçar um hiperplano com a máxima margem. Tá? Então, na prática, como a gente já visto no início do curso, toda a técnica de machine learning vai tentar separar as amostras e, obviamente, ela vai tentar, então, traçar esse hiperplano, essa região, né, de separação, onde ele vai encontrar maior facilidade para poder fazer isso aí, né? Ou seja, onde tem a maior separabilidade entre as classes, tudo bem? Então, basicamente, a ideia aqui do LDA é eu vou gerar agrupamentos, né? Então, assim, eu estou falando agrupamento, mas é uma classificação supervisionada, tá? Então, basicamente, qual que é a ideia? Voltando aqui, né? Então, a ideia do LDA é o quê? Gerar agrupamentos. A gente vai, então, modificar as amostras, tudo bem? Elas não vão mais estar no seu espaço original. Então, suponha que eu tenha duas classes, né? A laranja, ou a amarela e a azul. E a ideia, então, do LDA é fazer o quê? Eu vou pegar as amostras, né, que estão no espaço de características e vou projetá-las num outro espaço, tá? Visando a maximizar a separabilidade entre as classes. E esse procedimento, né? Qual que é a ideia? Ele tenta fazer com que a distância intraclasse, isso aqui é a distância intraclasse, que corresponde, né, à distância entre as amostras de mesma classe, essa distância ela seja pequena, tá? E a distância interclasses, tá? A ideia é que essa distância seja grande. Então, na prática, o que a gente está dizendo, né? Que o objetivo do LDA é encontrar uma projeção das amostras num outro espaço de características. Lembra o SVM? O que o SVM faz? Ele projeta o espaço original no outro espaço de maior dimensão, né? No caso da LDA, então eu vou fazer essa projeção de tal forma que eu quero encontrar, né, obter nesse espaço projetado amostras que da mesma classe com uma distância pequena, ou seja, eu quero obter agrupamentos, clusters, né, mais compactos, tá? E o que? Mais distantes, eu quero puxar eles, né? Eu quero fazer com que as amostras dessa classe vão para um lado e as amostras desta classe vão para o outro. Tá? Por isso que eu disse aqui, né? Qual que é o objetivo da LDA? É maximizar a separabilidade das classes. Faz sentido, né? Porque daí fica mais fácil depois eu traçar um hiperplano, por exemplo, que vai dividir esse meu espaço de características projetado, tá? Então, como é que funciona a brincadeira, né? Então, vamos lá, novamente. Vamos supor, né, que a gente tenha duas classes para facilitar, igual nesse exemplo aqui que eu falei para vocês, tá? Ou seja, vamos supor que eu tenha, então, duas classes, tá? Vou chamar aqui de ômega 1 e ômega 2, como a gente já fez, né, com o classificador Bayesiano, tá? E as suas médias, né, duas classes com
respectivas médias calculadas, tudo bem? Da seguinte forma, a gente vai calcular a média convencional, igual a gente fez, por exemplo, para estimar uma PDF gaussiana no classificador bayesiano, né? Com hipótese gaussiana. Então, a média. Quem que é a média Mi1? Então, é a média dos elementos da classe 1, né? 1 sobre N1. Quem que é N1? É o número de elementos da que pertence à classe 1, né? Então, basicamente, vou fazer a somatória, né? Sobre todos os xi da classe ômega 1, né? Bem simples, né? Essa é a média. E o mesmo para a classe 2. 1 sobre N2. N2 é o número de elementos da classe 2. Eu basicamente vou fazer um somatório, né? Sobre todos os elementos da classe 2. Bem simples. Essa é a nossa média amostral convencional. Então, na prática, então, o que significa o Mi1 ou Mi2, né? É o centro de massa, né? Das nuvens de ponto daquela classe. Então, eles são, né? Os centros de massa. Então, se eu quisesse aqui nesse meu gráfico fazer uma estimativa, né? Se eu quisesse desenhar, é como se então esse fosse o Mi1, né? Assumindo que isso aqui são as amostras da classe 1. E o Mi2 iria ser calculado mais ou menos aqui, né? Assumindo que isso aqui são as amostras da classe 2. Tudo bem? Legal. Vamos lá. Bom, basicamente, então, pessoal, o que a gente tem aqui, tá? Vamos lá. Eu tenho... Qual que é, então, como eu havia comentado com vocês, né? Qual que é a ideia principal do meu LDA, tá? Eu quero achar... Então, lembra que eu falei para vocês que eu queria fazer uma projeção, tá? Então, como é que eu faço essa projeção? O que significa eu fazer essa projeção, tá? Então, vamos lá. Eu quero fazer o quê? O que é a projeção? Certo? Eu quero, então, o quê? Eu quero quero encontrar uma direção W, na verdade é um vetor, tá? Uma direção W, tal que, ao projetar as minhas amostras nessa direção, tá? O que vai acontecer? As minhas amostras nessa direção, eu vou maximizar, né? Eu maximizo a sua separabilidade. Lembrando, né, pessoal, que no nosso exemplo a gente está tratando uma situação que eu tenho apenas duas classes por enquanto. Tudo bem? Então essa é a ideia, tá? Legal. Bom, vamos lá. Então o que acontece aqui, tá? Vamos supor então o seguinte. Sejam, tá? Mi1' e Mi2' as médias, né? Das amostras da classe 1 e 2, né? 1 e 2, respectivamente. Seria o nosso ômega 1 e ômega 2, tá? Respectivamente, né? Projetadas na direção W. Como é que eu faço para calcular isso aí? Então, nós tínhamos o quê? Tínhamos Mi1 e Mi2, que seriam as médias, né, amostrais das classes 1 e 2. Agora, eu estou dizendo o seguinte. Eu tenho o Mi1'. Quem que é o Mi1'? Então, é quem? De novo, né? É a média, ou seja, N1 é o número de elementos da classe 1, né? Então, eu vou fazer um somatório sobre todos os elementos da classe 1, ômega 1, né? Só que eu vou projetar eles na direção W. Olha que interessante, pessoal. Na verdade é bem simples, né? O que é uma projeção? Simplesmente vou pegar o meu xi, tá? E vou multiplicar ele por W. Eu estou projetando, significa que eu estou projetando na direção W, né? E por que W transposto, pessoal? W transposto porque isso aqui é o quê? É uma multiplicação de vetores, só por conta disso aí, tudo bem? E eu vou fazer também o mesmo para
de maneira análoga, né, para o Mi2'. 1 sobre N2 é muito semelhante, né, ao Mi1 e ao Mi2, só que agora eu estou fazendo uma média projetada. Então, eu vou fazer o somatório sobre todos os elementos da classe 2, né, e vou projetar eles na direção W. Uma direção W qualquer aí, tudo bem? Note aqui, pessoal, que isso aqui ele é constante, né? Esse WT ele é constante no somatório, então eu posso colocá-lo para fora. Então ficaria como? W transposto, né? 1 sobre N1, somatório xi, ômega i, xi, fazendo aqui de maneira análoga, né? W transposto, 1 sobre N2, somatório XJ, que pertence à classe 2, né? De XJ. Tudo bem, pessoal? Tá? E o que é isso aqui, ó? É a média, né, da classe 1. É o nosso Mi1. Então, na prática, o que nós temos? Que o Mi1 transposto é basicamente o Mi1 projetado. Vamos entender que seria o óbvio. Eu só quis demonstrar para vocês que de fato isso acontece, né? E o Mi2 projetado como o próprio nome diz, né? A média mostral Mi2 sem a projeção projetado em W. Tudo bem? Tá certo, pessoal? Então, isso que nós temos aí até agora. Tá certo? Bom, então assim, um critério... o que seria um critério interessante, né? Para a gente maximizar, né? Um critério interessante para nós, por exemplo, seria o quê? Né? Maximizar essa minha, vamos dizer, essa projeção, né? O critério interessante seria o quê? Maximizar a diferença entre as médias projetadas, né? Me parece ser uma coisa aí que faz sentido, né? Então, na prática, como é que a gente poderia fazer essa... Como é que isso, na prática, ocorreria? Bem, vamos lá. Então, como é que a gente vai fazer? Eu vou fazer o seguinte, deixa eu só... que ele não está criando uma página mais aqui, deixa eu voltar para cá. Vou aproveitar essa página aqui. Então, o que acontece? Como é que isso ficaria? Tá certo? Vamos lá. Deixa eu só apagar esses rabiscos aqui. Então, o que a gente está falando? Vou dar um exemplo, né? Que uma coisa que parece ser óbvia para nós é o que? Tá? Seria, então, projetar as amostras tentando maximizar a distância das médias projetadas. Ou seja, eu quero tentar maximizar a distância das médias projetadas. Faz sentido? Faz sentido. Então, aqui eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Eu tenho aqui, então, um espaço aqui de características. Eu tenho meu eixo X e meu eixo Y, tá? Eu vou criar aqui algumas amostras de uma classe e depois de outra, tá? Então, eu tenho duas classes, tudo bem? Vamos supor, então, pessoal, que... vamos calcular, só antes aqui de começar, vamos calcular as médias, tá? Então, vamos supor que eu tenho aqui o Mi1, lembrando, né? A média é o centro de massa, né? E o Mi2, tá certo? Vamos tentar, então, projetar as médias, perdão, né? As amostras no eixo X, tá certo? Esse eixo aqui, ó. Então, basicamente, o que eu vou fazer? Primeiro, né? Eu vou projetar, vou calcular a média 1 projetada, a média 2 projetada.
Depois eu vou fazer a projeção das amostras. Provavelmente de cada amostra que eu tenho, de cada elemento, eu vou lá e projeto ela. Tudo bem? Não vou fazer de todos para não ficar muito bagunçado, tá? Projetei. Aí eu vou lá e projeto da outra classe, tá? Projeto aqui. Então vocês percebam, pessoal, que se eu adotar esse critério, se eu projetar no eixo X, por exemplo, o que vai acontecer? Olha só que situação ruim que nós tivemos aqui, ó. Isso a gente sabe que é difícil, então, por exemplo, encontrar um hiperplano, uma superfície de separação que consiga separar esses dados, né? Por um outro lado, olha só que legal. Se eu tentar projetar agora essas amostras no eixo Y, tá? Vamos tentar fazer de novo. Só vou trocar o eixo. Então eu tenho a média amostral da classe 1 projetada, que é o Mi1, linha, Mi2, linha. E agora eu vou projetar as amostras. Tá? Olha, vocês estão vendo que interessante que vai acontecer aqui. Agora sim, né? As amostras elas tiveram uma projeção interessante, tá certo? Ou seja, existe uma separabilidade aqui, ó. Eu consigo traçar um hiperplano aqui que separa as amostras, então, de classes diferentes, né? Agora, por que isso aconteceu, né? Isso acho que é uma coisa bastante interessante. Porque na prática, pessoal, por que essa projeção em X não foi boa? Tá? Porque, como eu mostrei para vocês até agora, a nossa projeção, né? Ela não leva em consideração o espalhamento. Isso é uma coisa importante, tá? O espalhamento entre as classes. A gente vai ver no PCA depois, né? Então, qual que é a ideia? Ao fazer a projeção, eu quero identificar, né? Em qual direção as amostras estão mais espalhadas. É na direção Y ou é na direção X, por exemplo? E ao levar isso em consideração, obviamente o resultado é bem melhor, tá? Então por isso, e isso que de fato o LDA faz, tá? Então o que ele faz na prática? Ele vai tentar maximizar o LDA, né? A distância entre as médias amostrais, tá? Só que isso vai ser modulado, vamos dizer assim, isso vai ser, ele vai levar em consideração a variância, quer dizer, na verdade, o espalhamento entre as amostras das classes. Se ele fizer isso, então, ele iria escolher o eixo Y, né, para projeção, e não o eixo X. Tá legal, pessoal? A gente vai ver como é que a gente vai fazer isso agora.